Salve, salve, good afternoon, muito boa tarde, welcome back, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. It's a nice day, é um excelente dia para estudarmos. Você da terceira série, já estamos no mês de outubro, mês que vem para quem vai fazer o Enem, já tem um compromisso, né? Dia 13, então foca nas revisões aqui do canal Educação, Secretaria de Educação, tem o Enem na estrada, tem o Corujão, tem revisão atrás de revisão, não perde, não é? As aulas da semana normalmente são aulas que trazem os conteúdos, né, os objetos de aprendizado do dia e sempre modelos de questões para você estar respondendo, estar se aperfeiçoando, estar treinando, relembrando. E esse é o nosso staff, né? Desde aqui a nossa professora assistente, ao nosso diretor, aos coordenadores, Secretaria de Educação, regendo essa magnífica sinfonia em prol da educação do Piauí e em prol do teu sucesso, que é encerrar o ensino médio, ou com um curso concomitante, ou fazendo aí um curso superior, porque tem muitos alunos que entram em contato comigo e dizem: professor, escute o que eu vou lhe dizer, eu serei o primeiro universitário da minha família. E isso é muito bom, porque quando nós temos o querer no campo do saber, é poder. Se você quer aprender, se você quer treinar, tudo vai dar certo. Creia, pegue lá, esforce-se, né? Realize, tome posse dessa sua bênção e eu tenho certeza que você vai olhar para o dia de hoje e dizer: valeu a pena. Nós estávamos estudando, muito boa tarde, Manuela, muito boa tarde, Daniela, Graziela, muito boa tarde a todos os polos que nos acompanham, tá? Nós estávamos estudando vozes verbais e nós sabemos que dentro dessa composição de vozes verbais, elas estão presentes de três maneiras, vai depender de quem se quer enfatizar. Se estamos enfatizando a ação, nós estamos falando da voz ativa. Se estamos enfatizando a ação, nós estamos falando da voz passiva. Se nós estamos enfatizando o agente, o praticante desta ação, aí nós estamos falando da voz ativa. E se esse agente ele pratica a ação e essa ação volta nele, nós chamamos isso de voz reflexiva. Então, os três itens que nós estamos aí vendo, né, na terceira pessoa, do singular, nos casos de impessoalidade, na formalidade presente em text and reading, que é lá aquela parte que nós estamos trabalhando com algumas frases de efeito, citações, gêneros textuais, tipos textuais, nós conseguimos visualizar que, por um exemplo, em cartazes eletrônicos, em cartazes do modo geral, que visa a orientar um público de uma maneira geral, formalmente falando, né? Aí nós temos a presença da voz passiva, manchetes de jornais, tá? A gente também tem a presença da voz passiva, as notícias gostam muito de utilizar a voz passiva, em textos científicos, técnicos, né? Nós temos o hábito de ver a voz passiva. E quando se fala de voz passiva, voz ativa, voz reflexiva, não tem como nós deixarmos de lembrar dos modos, né, chamados de modo indicativo, modo subjuntivo, tá? Não tem como, tá bom? Não tem. E aqui nós temos o anteparo de um conjunto de palavras que eles apresentam uma ideia. Certo, meu diretor? Uma ideia. Uma ideia. Ah, ideia de conclusão, ideia de adição, tá? Ideia de comparação. Então, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando das conjunções, que faz parte lá daquele grupo das link words, né? Das link words. Então, é muito importante nós estarmos visualizando esse acontecimento, né? Esse acontecimento. Então, os modos verbais, os conectores, né? Os conectores, certo? Por quê? Porque
Isso aqui aparece com muita frequência. Muito obrigado, meu diretor. O objetivo, gente, identificar gêneros, identificar o objetivo comunicativo, as construções adequadas para cada situação, os tempos verbais, os marcadores, né, de coesão, tá? E aí nós temos tudo isso sendo contemplado com resolução de questões durante as aulas e fica aí também os últimos slides para casa, de onde nós faremos a retomada na aula da semana que vem, trazendo aí para vocês muito mais informações. Alright? Let's go, guys and girls! Vamos começar com um conjunto de palavras que são chamadas de palavras deceptivas. Elas são as falcianes, né? Elas são as falcianes. As falcianes, ela tem esse poder de aparentar ser uma coisa por causa da grafia, né? Ser muito parecido com o nosso idioma. Todo mundo acha que esse lunch parece com lanche, mas nós sabemos que essas palavras, elas oferecem um significado diferente da língua portuguesa. Na propaganda extraída da internet, o vocábulo lunch significa qualquer tipo de jantar. Muito boa tarde, pessoal maravilhoso de São Félix do Piauí 8. Será que ele significa café completo? Será que significa janta? Será que significa almoço? Ou significa lanche? Não é? Nós temos aí essas informações. Bom, dentro dos textos que nós temos o hábito de trabalhar, por diversas vezes nós nos deparamos com a quantidade muito grande, não é? Muito grande, de palavras que apresentam essa característica. E lá de São Félix do Piauí, eles disseram: professor, aqui parece lanche, mas não é lanche. Nós estamos falando da letra D, né? E essa é a nossa letra e eles estão acobertados de razão. Então, dentro dessa perspectiva de trabalho, eu tenho que lembrar que essa palavra, muito embora elas tenham um significado diferente e uma grafia semelhante ao nosso português, elas são chamadas de falso cognato. As palavras chamadas de transparentes, né, as nossas palavras cognatas, né? Eu tenho, por um exemplo, a palavra chocolate, que tem uma grafia idêntica à nossa, chocolate, né? Que tem a mesma tradução. Por um exemplo, eu sei que chocolate é chocolate. Eu sei que hotel é hotel. E assim sucessivamente. Se eu colocasse aqui para vocês a palavra eletricidade, asteroide, tá? Se eu colocasse para vocês programa, se eu colocasse aqui para vocês palavras que denominam os países ou adjetivos gentílicos, tá? Vocês iriam conseguir visualizar que essa transparência, ela nos ajuda. Então, time aí para o almoço, né? Servidos aí de segunda a sexta-feira, de 11 a 3 horas da tarde. Começa a ser servido 11 da manhã e vai até às 13 horas. Isso aqui também poderia ser pauta para questões, não é? Pauta para questões, porque aqui nós estamos vendo um texto que ele foi constituído para levar uma informação, né? E ele usa de várias características, dentre as quais elas procuram persuadir o seu propenso público, né? Tanto pela imagem, como pelo uso do modo imperativo, enfim. Certinho? Muito bacana, vamos um pouquinho agora adiante. Ainda nessa mesma composição textual, nós conseguimos visualizar aqui na placa que se encontra aqui, está dizendo just ahead, né? Just ahead. Eu tenho aqui a presença da palavra college, que todo mundo acha que pode ser a letra A, colégio. Mas será que college é colégio?
Será que college é colégio? Professor, eu imaginei que colégio, escola, está mais por esse campo aqui de school, não é? E os meninos lá de São Félix mandando já para nós a resposta, professor, apesar de ter uma aparência muito grande com colégio, mas não é colégio, é a futura moradia dos senhores aqui da terceira série do ensino médio, aqueles que já se decidiram a fazer o curso superior. Então, universidade logo à frente. Professor, eu também conheço aquele outro, ó, que a grafia é até mais parecida. Muito bem. Lembrando aí que o high school, né, o high school, ele se trata do ensino médio, o ensino médio este, que nos Estados Unidos vai até o 4º ano, tá? Vai até o 4º ano. A nossa aqui vai até a terceira série. Lá você consegue verificar um 4º ano a mais, né? E aí você também tem, em algumas situações, você mostra o interesse em estudar em certas universidades. Vou trazer um texto mostrando um pouco dessa realidade cultural dos Estados Unidos com relação às universidades, ao estudo, né, do ensino médio, para vocês verificarem as férias, que eles não têm as férias iguais às nossas, o horário também do início do estudo deles até a saída é bem diferente do nosso, tá? Nós aqui temos uma flexibilidade, lá nem tanto. Tá? E sem falar na diferença de pago para o público. Tem certas circunstâncias a serem criteriosamente analisadas. Vamos adiante, senhores e senhoras. Bom, aqui nós vamos na prática de text and reading, não é? Nós temos aqui text and reading, porque não é só a questão de verificarmos o texto, mas sim uma compreensão de alguns itens. Quais itens eu já, de antemão, vou procurar verificar na presença de um texto? Bom, eu olho para esse sombreamento do texto para poder verificar se ele é algo tipo gênero textual ou tipo textual. Ele tem título? Tem. Tem algumas palavras que podem ser parecidas com o português, né? Você tem aqui a questão do óleo, você tem os preços do óleo, né? Você tem a palavra ataques. Essa palavra drone já é muito conhecida e utilizada aqui no Brasil, né? Então, nós temos aqui que os preços do óleo, tá? E teve alguma coisa que aconteceu, o ataque de drone, e isso fez que na Arábia Saudita, o lugar, esses preços, tá? Decade em década, tudo bem? Ele fala várias vezes o preço, né? Aproximadamente 20%, olha que muito parecido com o nosso português. O que é que nós estamos fazendo, gente? Só pegando as palavras, né, lá no Golfo, ó, energia, ministro, tá? Você tem aqui ataque de drone, tá? A essa base, né, de distribuição de óleo da Arábia Saudita, literalmente cortou essa produção pela metade. Os ataques, tudo bem? Olha, diário, produção de óleo em 5%. Tudo bem? Olha aqui mais outra informação. A agência, tá? A agência, consertar, reparar, tudo bem? Durante, as pessoas, ó, altas dos preços da gasolina, especialmente na Ásia. Olha o tanto de palavras que nós temos aqui nesse texto, que fala com clareza, fala direto, nos trazendo informações de um ataque que aconteceu, né? Qual parte aconteceu, aonde aconteceu. Agora fala no Iêmen, que foi um grupo, tá, que se responsabilizou por estes ataques na Arábia Saudita. O grupo,
Ele disse que os ataques foram devidos, né? Devidos o quê? Esses ataques a grupos rebeldes, né? Lá no Iêmen. E aí fala que o presidente na época do Irã, tá? Esse Hassan, né? Ele disse aí, ele chamou esses ataques como um ato de autodefesa. Ele disse. As pessoas do Iêmen estão aí, exercitando a sua legitimidade, o seu direito legítimo de se defender. O ataque foi uma resposta, né, recíproco a anos de agressão saudita contra o Iêmen. Entretanto, a coalizão, né, árabe diz que ter evidência que armas usadas para atingir essa área de produção de óleo, né, foi feita pelo Irã. Aí entra aqui os Estados Unidos, né, os porta-vozes, os oficiais dos Estados Unidos, dizem que imagens de satélite sugerem que os ataques vieram, né, de outra parte, que seja Iraque ou do Irã, e não do Iêmen. Os oficiais iranianos chamaram as alegações dos Estados Unidos, né, como mentiras máximas. Fonte: Yahoo. Gênero textual: notícia. Está aqui, o conteúdo sobre essas questões desses ataques nesta época aí. Todo esse detalhe, olha a quantidade de palavras que você tem ao seu bel prazer, para você entender, tá? Parte 1 e parte 2. Pois bem, aí na questão diz o seguinte: leia as assertivas e verifique as verdadeiras de acordo com o texto. Ele pede apenas as verdadeiras, tá? Os preços do petróleo, óleo, né? Do petróleo subiram pela maior quantidade em 10 anos. Os preços do petróleo aumentaram na maior quantidade em um dia desde 1991. Os ataques reduziram a produção mundial de petróleo em 10%. Então agora nós vamos marcar aqui, 10 anos, né? Em um dia desde 1991, tá? As pessoas na Ásia, elas não serão afetadas por aumentos de preços. Um grupo rebelde do Iêmen disse que realizou os ataques. O presidente do Irã disse que o ataque não foi de autodefesa. Item 7. Um grupo de países árabes, né, disse que o Irã não participou do ataque. E os Estados Unidos disseram que os ataques vieram do Iêmen. Ele está pedindo os que não, né, somente as verdadeiras, né? Somente os itens verdadeiros. Então nós temos que os preços do petróleo subiram pela maior quantidade em 10 anos. Tá lá na parte 1. Nós vimos os preços do petróleo aumentaram na maior quantidade em um dia. Um grupo rebelde no Iêmen disse que realizou os ataques. E nós vamos verificar esses itens agora, na parte 1 e na parte 2. Vamos lá? Marcando aqui de verdinho. Então, os preços do petróleo, eles realmente tiveram uma alta após o ataque de drones, né, a uma localidade que trata desse tipo de serviço. Então, os preços viram o seu maior crescimento em uma década, tá? Os preços bateram aproximadamente um percentual de 20%. É o maior em um dia. Olha aqui, desde 1990, de 1990 a 1991. Então, em 1991 bateu, né? Que foi a Guerra do Golfo.
Aí eu tenho a participação do ministro de Energia. Ele fala que ele disse que os ataques cortaram essa produção pela metade. E ele disse que os ataques cortarão a produção de petróleo, né, diária em aproximadamente 5%. Durante esse tempo, as pessoas poderão ver uma alta nos preços de gasolina nas bombas, especialmente na Ásia. As pessoas também podem ter que pagar preços mais altos pelo alimento e outras ferramentas, né? Outras benfeitorias, outros itens a serem negociados. Aí ele fala que esse grupo do Iêmen Pronto. Então, por isso, senhoritos, olha só, depois é só dar uma conferida, tudo bem? Que fica muito tranquilo. Bom, esse é um modelo de questão que eu trouxe para vocês, onde ele tem o texto base, e ele pode, sim, trazer a ideia central apontada dessa forma. Marque a alternativa que está de acordo com o texto. Qual é a ideia central do texto? Então, ele iria escolher aquela que fala sobre as questões dos preços do petróleo e o porquê que isso aconteceu, certo? Seria uma modalidade de trabalhar esses tipos de texto. Então, quando foi o aumento recorde anterior no preço de um dia? Aí ele falou, né, tranquilamente aqui, nós tínhamos de 90 a 91, letra C. Quanto da produção mundial de petróleo o ataque reduziu? 5, 10, 7,5 ou 3%? Indo lá no texto, nós vamos verificar que ele teve uma redução, bem aqui na parte de baixo, olha. Os ataques cortarão a produção de petróleo diário em 5%, né? Em 5%. Olha lá o último ano que teve essa variação em um dia. Tá? Desde os anos 90 a 91, que foi a guerra do Golfo. Tá? E ele fala que esses preços tiveram realmente um salto exorbitante, por cerca de 20%. Então, respostas, nós temos aqui letra C e letra A. What did the Iran's president say sobre o ataque? Então, nós vamos aqui, você vai atrás dessa palavra aqui, o presidente disse sobre o ataque, né? Ele foi um ato de quê? Ele chamou isso um ato de quê? De loucura, tá? Será que ele chamou de quê? De vingança? Então, vamos atrás do nome presidente no texto. Atrás do nome presidente no texto, eu tenho... Vamos lá. Presidente. E ele chamou isso de quê? Então, nessa primeira parte você consegue verificar que fala no primeiro-ministro, fala no príncipe, né? Fala na produção, tá? Fala no Iêmen, fala sobre eles terem chamado para si a responsabilidade. Mas olha aqui, a palavra presidente, olha o nome dele aí na época, tá? E olha o que ele começou a se manifestar. Mas ele disse, olha lá, disse o quê? Que, olha só, tá? E aqui fica bem claro, um ato de, olha só, tá aqui, mesmas palavrinhas, né? Então, é só você pegar agora as mesmas palavrinhas, já tenho aqui as mesmas palavrinhas, tá?
Ele fala, where did, coalizão árabe disse que as armas, weapons, né, as armas foram fabricadas, né, ó, foram feitas, fabricadas, Reino Unido, Irã, França, Rússia. E aí ele pergunta onde, né? Onde? Vamos lá, o nome coalizão. No texto você consegue visualizar coalizão. E aí? Elas foram feitas aonde? Se você pegar a palavra armas, coalizão, evidência, olha aqui, ó, ela começa aqui. Tá? Eles dizem que há evidências que, olha a palavra weapons, as armas usadas para atingir, para atacar, não é? Esta estação. Olha aqui, ó. Olha a presença da nossa passiva. Foram fabricadas pelos iranianos. Olha aí a nossa passiva, né? Nós temos aí o verbo auxiliar interligando o novo sujeito ao verbo principal no particípio. E ainda tem esse by, mais o antigo sujeito da ativa, dizendo que é o agente da passiva. Pois pronto, agora nós conseguimos, com exatidão, responder aqui que eles foram feitas pela letra B de bola. Certinho, senhores? Então, aqui é uma outra modalidade de responder questões em algumas das nossas provas que vão aí para a tua cidade. Elas estão assim, né? A diferença é que o enunciado da questão, toda ela é em português, né? E aí, na sequência, a gente coloca perguntas sobre o próprio texto e essas respostas, assim sendo, para que vocês possam localizar a palavra mais importante e fazer um processo comparativo. O que é que nós podemos notar? Um texto, né, sobre um acontecimento de tempos atrás, alguns anos atrás, e que relata esse acontecimento. Então, é uma notícia, tem como a gente saber o gênero textual e também as características, né? Uma linguagem acessível, não usa figuras de linguagem, né? Utiliza muito discurso direto, tá? Às vezes você pode também ter a presença do indireto e, obviamente, a presença da voz passiva, muito utilizada aí por esse campo da formalidade e quando quer deixar numa visão, além de formal, ou impessoalidade na terceira pessoa, a gente tem o hábito de ver, né? Bom, na sequência, vem aí o que chamamos de Word of Transitions. É a mesma família das link words. Link words. Se você está lembrando dos conectores, perfeito. Os conectores, turma, nós vimos que eles são, né, os conectores, conectivos, palavras transicionais, palavras de ligação, tá? Ou simplesmente conjunções, que também podem ser, essas link words, nós sabemos que ela pode ser lá do campo da preposição, lá do campo do advérbio, as próprias conjunções, locuções conjuntivas, elas apresentam esse know-how, né? Nós sabemos que elas são subdivididas em 3 grupinhos, né? Nós temos as coordenativas, nós temos as subordinativas e nós temos as correlativas. Bom, nós vimos que as correlativas, elas só trabalham em pares, elas são expressões. Aí nós vimos both and, né? Nós vimos as, nós vimos not only, but also, e tantas outras. Eu estou apenas dando alguns exemplos. Nas coordenadas, nós vimos um truque para lembrar dela mais facilmente, que é o acrônimo FANBOYS. Nós vimos F de for, que significa pois, e assim por diante. E as subordinadas, muito tranquilo, tá? Porque eu tenho aqui a missão de interligar 2 sentenças, criando aí um sentido mais completo. Então ele diz o seguinte: If you read 3 wishes, what
would you wish for? Tá? Então ele diz assim, ó, se você tivesse 3 desejos, o que você pediria? Não é? Aí ele diz que you can't wish for more wishes. Você não pode pedir por mais desejos, né? Aqui falando sobre a lâmpada, né? O gênio. Então, o que você, né, pediria se você tivesse 3 pedidos, 3 desejos a serem atendidos, né? Aí nós estamos falando, senhores, de uma construção onde ele trabalhou com o if, que significa se, e que tem uma ideia de uma condição. Tá? Esse conector, ele normalmente é trabalhado dentro das orações condicionais. Então seria interessante vocês relembrarem este conteúdo, orações condicionais. Gosta muito de vir em nossas provas, em textos e também no Enem. Então, dentro do estudo dos conectores, terminamos de lembrar mais um outro, né? São as orações condicionais, também chamadas de if clauses, tá? Muito tranquilo de aparecer. Olha só, nós agora temos um vocábulo. Esse vocábulo, ele pode significar exceto. Esse vocábulo ele também apresenta uma ideia. Ideia de quê? Ideia de quê? Nós temos aqui um texto, né, multimodal que ele fala sobre a limitação. Ele diz, né, mas não verdadeiramente. Então, ele está trazendo aqui uma ideia. Pode ser uma ideia de contraste, pode ser uma ideia de oposição, e com isso já estaríamos perante a nossa letra C, né? Essa é a nossa letra correta, tá? Lembrando que ele pode ser traduzido como mas, né? Ó, literalmente, mas, certo? Mas, e isso pode ser facilmente encontrado em provas as mais variadas. Então, esses conectores, essas vozes verbais, elas são muito utilizadas. Tá? Vozes verbais, vamos lá. Nós vimos que as vozes verbais, elas são divididas em 3 grupinhos, né? 3 grupinhos. Nós vimos que eu tenho a voz ativa, quando o foco está no agente que pratica a ação. Nós temos a voz passiva, quando a ação fica em evidência. É tão tal que você pega o objeto da voz ativa e transforma em sujeito na passiva. Tá? E por último, você tem a voz reflexiva. Você tem a presença de pronomes terminada em self ou selves, né? Vem lá depois do verbo. E ele diz, na segunda parte dessa citação, logo após a conjunção but, o contraste fica realçado pelo emprego de qual voz? De qual voz? Tá? Aí, olha aqui a presença. Ó, she found herself. Ela fica em evidência, né? Pela voz chamada de reflexiva. Então, vamos lá. Ó. She found herself. Herself, né? A presença da voz reflexiva. Lá de São Félix aí a resposta, muito bacana. Ela
ela o perdeu, né? Mas ela se encontrou. Tá vendo? Mas ela se encontrou. E era tudo o que ela precisava. Pode ser traduzido assim. Parabéns aí ao pessoal de São Félix. Muito bem. Bom, é possível verificar a presença de quais vozes verbais neste cartaz? Nós temos a voz reflexiva, a voz ativa e a voz passiva, tá? Eu teria condições de ver qual dessas aí. Então, nessa parte aqui, ó, nós vamos chamar de parte 1. Qual é a voz que está presente aqui? Tá? Nós vamos chamar essa parte aqui de parte 2. Certo? E nós temos aqui a parte 3. Certo? Então, eu posso visualizar a presença de quais delas? Pessoal já colocando ali a resposta, muito bem. Sequência aí bacana, né? You will be dead. You will be dead. Você estará morto antes de você ver isso, tá? Então, nós temos aí a voz passiva. Você estará morto antes de você ver isto. Na 2, você tem will never see. Nunca verá. Will never see. Nunca verá. Então, no item 2, você tem uma voz ativa. E no item 3, também, né? Uma voz ativa. Só temos passiva no primeiro item. Lembrando, fiquei com dúvida. Gente, para nós termos, olha só, eu vou fazer um desafio aqui, tá? Eu vou colocar assim, ó. I wash myself. I wash myself. Me diga, isso aqui é voz ativa, voz passiva ou voz reflexiva? E por quê? Uma frasinha curta, desse jeito aí, ó. I wash myself. I wash myself. Every day. Vamos botar aqui um complemento para ficar mais bonitinho, né? Every day. Muito bem. I wash myself every day. Pronto. Então, professor, eu identifiquei a presença desse rapazinho aqui, ó, que está reverberando aqui através do verbo. Então, eu tenho uma reflexiva. Por causa do myself, muito bem aí o pessoal de São Félix do Piauí nos dando aí a resposta e a justificativa. Muito bem. Qual a voz verbal presente nesse post? Qual sentimento o autor desta frase pretende repassar? Qual foi a ideia? Qual foi a intenção comunicativa quando ele utilizou essa estrutura aí? Então, nós temos aí quem? Voz passiva, voz reflexiva ou voz ativa? É a primeira, né? Porque ele está pedindo qual voz presente, tá? Na sequência, ele pede qual tipo de sentimento eu consigo visualizar. O que ele, né? O que ele está nos repassando. Então, qual a voz verbal? I hide all my scars with and I'm fine. Tá? Eu escondo todas as minhas cicatrizes, né? Os meus ferimentos, as minhas mágoas, as minhas frustrações, as minhas dificuldades com um simples estou bem, né? Com um simples estou bem. Então, o sentimento que o autor da frase pretende repassar é que ele, né, esconde as suas experiências negativas
com um simples estou bem. É mais ou menos aquilo, né? Nem sempre a gargalhada e o sorriso de um palhaço é a felicidade que verbalmente ele tenta repassar, é aquela que ele sente lá no fundo do âmago. Né? Muito bom, muito bom. Vamos agora então visualizar a nossa voz. Ela é uma voz ativa. Lindo, lindo, lindo. Participação aí foi do Edu, é isso? Lá de São Félix do Piauí? São Félix 8. Não é o nome da escola aí. Gostei demais de vocês, tá? Participação muito bacana aí da galera de São Félix. Muito, muito, muito. O chat aqui do IPTV tá muito bonito. Eu creio que deva ter sido o Edu, é isso? Só colocou ali Edu. Né? A última participação falando aí sobre a presença da Unidade Escolar Saturnino Moura. Muito obrigado. Unidade Escolar Saturnino Moura. Não é a primeira vez que eu tenho o privilégio da participação tão efusiva dos alunos daí da Unidade Escolar Saturnino Moura. Muito thank you very much and good job. Thank you for your collaboration. Vamos dar agora uma pausa, sair, né? Vamos voltar. Nós, olha, já fomos em textos, vimos lá o text and reading, né? Nós pegamos agora e fomos nas vozes, né? E aí trabalhamos com vozes verbais, né? Nós vimos as vozes do verbo subdividida em voz ativa, reflexiva e passiva. Nós vimos a estrutura e o que cada uma delas indica. E passamos a verificar as link words, tá? Esses conectores. Os conectores, eles têm essa missão de agregar mais informações, né? Então, esses conectores, eles estão dentro da família das link words, né? E aqui temos uma que me traz uma ideia, tá? De um contraste, tudo bem? Ela traz uma ideia de um contraste, certo? Qual seria essa que me traz a ideia de um contraste? Anota no teu caderno, porque essas se repetem muito. Olha aqui, ó. Even though, ainda que, muito embora, tá? Então diz aqui que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois tu estás comigo. É uma citação de um versículo bíblico, ele dá até a referência. Tá? Coloquei aqui para uma aluna, ela é evangélica, né? E uma outra aluna, que é também católica, ela me perguntou assim: professor, me diz aqui uma coisa, a leitura da Bíblia em inglês, ela é uma leitura de fácil acesso? E aí eu disse assim para elas: eu vou colocar no slide da terceira série da semana para vocês verem, depende de quem você escolheu como tradutor. Não tem as versões? Não é? Tem aqueles que gostam das versões mais claras. Eu, particularmente, eu sou adepto da leitura da Bíblia de uma versão mais acessível. Não tenha tantas alegorias, né? As parábolas são mais facilmente entendidas para os dias atuais. Tá bom? Mas, meus ilustres, essa leitura é uma leitura que ela é ad infinito. Todo santo dia você aprende algo. Então tá aqui, minhas ilustres, que me deram essa sugestão. Elas, professor, não acreditar e colocar? Coloco, eu já trabalhei até cânticos da harpa cristã, porque, gente, o movimento gospel, olha o nome, gospel, que vem do evangelho, ele é muito, mas muito bem quisto em todas as áreas de estudo, meus ilustres. E também
nos textos, né, que trabalham com inglês, se utiliza muitas citações, tá? Muitas mesmo, advindas aí das Sagradas Escrituras. Não trouxe aqui esse presente, quem sabe aí alguém também estava precisando ver, né, para crer. Então tá aqui. Nós temos, muito embora você ande, né, por momentos tão tenebrosos, né, que você esteja ultrapassando o deserto de ossos secos, ainda assim não tema. Ele diz, pois eu estou contigo. Tá aqui, ó. Tá bom? Leitura aí feita. Ah, me fizeram uma pergunta, se tem, tipo cordel. Gente, aí já é meio complicado, porque é algo muito nosso, né? Hoje eu estava trabalhando com um texto mais técnico e tinha a palavra dengue. E os alunos me perguntaram, hoje, professor, como é o nome de dengue em inglês? Eu digo, é dengue. Assim como zika é zika. Tá? Assim como cólera é cólera, você vai ver às vezes uma... né? E você aprendeu a chamar Covid como? Você aportuguesou. Né? Porque Covid é Coronavirus Disease, número 19, que é o ano da descoberta dessa praga, né? Que alastrou e matou muita gente. Certinho? Então, olha só, muitas vezes nós temos algo que você já não sabe mais nem traduzir para a língua portuguesa. Ah, quer ver complicação? Me diga o que é um abajur. Aí tu vai dizer abajur. Entendeu? Você adota vocábulos de outras línguas e pronto. Porque não são da língua portuguesa. Piano, por exemplo. Tá? Foto. Você aportuguesou, mas essas palavras, elas são adotadas. A mesma coisa acontece, tá? Nos idiomas, e aí é isso que nós estamos vendo, né? Oh, you are awful, but I like you. Olha o que aconteceu aí. Nossa, você é horrível. Tá? Nossa, você está horrível, você está acabado. Mas eu gosto de você. Ele nos deu uma situação e ele contrastou essa situação. Olha lá, a presença. Olha aqui, ó. Mas eu gosto de você. Você está acabado, você está horrível. Mas eu gosto de você. Olha aí, ó. Mas gosto de você. Você tá... Aqui no Nordeste a gente diria assim, né? Você tá só o facho. Tá só o endereço, né? Mas eu gosto de você. Certinho? Dando ideia de contraste. Nossa, você é terrível. Você está horrível. Mas eu gosto de você. Tá? Olha lá a palavrinha. Muito bem. Contrastando. No one can go back and make a brand new start. However, anyone can start from now and make a brand new ending. E tem tudo a ver. Observe que aí ele utilizou palavras que vão conectar, nos trazendo uma referência de adição. Olha aqui a primeira, and, e. Ele diz que ninguém pode voltar, né, e fazer a brand new start. Beleza? Ninguém consegue voltar. Tá bom? Ah, professor, mas eu tenho uma aqui, ó. No entanto, contudo, qualquer pessoa pode começar de onde parou e fazer um novo fim. Ter uma nova iniciativa. O however é o entanto, entretanto, e o and é o nosso querido e. Muito bem, olha outras aí. Although, embora, contudo, todavia, irmão desse outro. Olha, nevertheless, não obstante. O yet, embora, tá? E contudo, todavia. Cuidado que esses menininhos aqui, eles só assim serão quando estiverem no início do período. Yet, no final de período, ele não é conjunção, mas sim advérbio, tá? Muito certo.
Mande lá para mim. Vou anotar. Muito bacana. Anote sim. Procura um fragmentozinho para nós trabalharmos com o produto a ser estudado da próxima semana. Posso colocar aí na outra. A gente verifica sim. Tá bom? Vai ficar, São Félix, lá quando nós estivermos trabalhando a habilidade 8. Então, quando estivermos trabalhando a habilidade 8, com certeza eu trarei Harris Styles. Muito bem. Bacana. Olha aí, a conclusão de Jordan Bernard Shaw, né? Ele diz que um homem, né, com tais qualidades, ele adapta, né, ao mundo, ele se adapta ao mundo. Entretanto, contudo, nas entrelinhas tem aqueles outros, né, que tentam adaptar o mundo a ele mesmo. Muito bem. Conclusion, nós temos o therefore. Anota aí. Therefore, that's alright, you're welcome. Tá? Therefore, olha aí o portanto. Mais uma, né? Olha aqui um processo de citação também cai muito em provas. Tá? O homem razoável adapta-se ao mundo. O ilógico persiste em adaptar o mundo a si próprio. Portanto, todo o progresso depende do homem irracional. Muito bacana. Vamos adiante. Outros da mesma família, então. Olha, esse aqui é bom você guardá-lo com muito carinho. Né? Quando ele aparece, ele costuma trazer um certo conflito de informações, porque não é tão comum, não é tão comercial. Esse outro também, ó. Portanto, então, pois, tá? Thus, né? Esses outros caem com muita frequência. Mas esses dois que eu deixei aí em evidência, não esquece de anotar no teu caderno, eles aparecem e causam uma certa estranheza, né? As a result, consequentemente, como resultado, né? De tempo. Happiness is only real when shared, né? Diz que a felicidade ela somente é real quando compartilhada. Eu concordo, né? Ninguém consegue estar feliz sem compartilhar. A gente fica tão feliz que tem que levar a todo mundo, né? As, while, until, till, by the time, né? As soon as, assim que, tão logo que, também são outras link words, outros conectores muito fáceis de serem trabalhados. Essa daqui nós já vimos, né? If, que significa se, né? What I would do if I were you. O que eu faria se eu fosse você, né? O que eu faria se eu fosse você. O if, se, dá a ideia de uma condição. Propósito, aí começa com essa que eu achei muito interessante, ó. In order to, para que, com a finalidade de, a fim de que, né? Ó, com a finalidade de escrever sobre a vida, ou para se escrever sobre a vida, primeiro você tem que vivê-la. Ernest Hemingway. Olha só o cidadão aí trazendo essa belíssima reflexão. Mais ou menos aquilo de que para amar alguém você primeiro precisa se amar. E aí veio Benjamin Franklin, né? Either write something worth reading or do something worth writing. Né? Ele diz que muito bacana, either ou, ó. Ele está nessa família aqui, ó, either or. Aqui, ó, either or. Escreva algo que vale a pena ler, ou faça algo que vale a pena se lembrado, escrever sobre, tá? Other link words, or, significa ou, but is it what we love, or how we love that makes true good, né? Mas é como nós amamos, ou como nós amamos, de como nós amamos, né? O que amamos ou como amamos, é que faz toda a diferença. Tudo bem? Olha o or, dando alternância. Alternância.
também muito fácil de ser localizada. Senhores, aqui no slide 29, você já tem aí, olha só, o para casa. Então, na próxima aula, eu já começo respondendo aí esse para casa, tirando as dúvidas dos senhores e das senhoras. Hoje nós fizemos um tour, viajamos pelo mundo dos conectores, viajamos aí no mundo das vozes verbais, ativa, passiva e reflexiva, os tempos verbais, fizemos aí um text and reading, né, um texto do gênero notícia, tá? Um texto informativo mostrando para vocês a riqueza de palavras cognatas e também das falcianes. Eu te espero na semana que vem. Parabéns hoje para São Félix do Piauí, Unidade Escolar Saturnina, é isso? Muito participativo vocês. Beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Até mais.